A paz do Senhor Jesus, pessoal, bom dia. Tava sumidinha, mas voltei hoje aqui com uma palavra que está queimando no meu coração desde ontem. Eu estava lendo Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18, e estava falando sobre a ira de Deus contra os sem fé. Vai nos dizer que a ira de Deus foi revelada sobre homens que suprimiram a justiça de Deus pela injustiça humana, ou seja, trocaram a justiça divina pela verdade injusta, pela verdade injusta humana. E mesmo tendo conhecido a Deus, mesmo tendo conhecido a verdade revelada, a justiça revelada de Deus, proclamaram-se a si mesmos sábios, né? Perderam completamente o bom senso e trocaram a glória do Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por esse motivo, diz lá no versículo 24, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual, segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação dos seus próprios corpos entre si. Porquanto eles trocaram a verdade de Deus pela mentira e adotaram objetos e seres criados, imagens criadas, em lugar do Criador, que é bendito para todo sempre. E por essa razão Deus os entregou às suas próprias paixões vergonhosas. Até as mulheres abandonaram as práticas de relações naturais, sexuais naturais, por outras contrárias à sua natureza. E assim também os homens abandonaram também as relações sexuais naturais com suas mulheres e se inflamaram do desejo sexual sensual uns pelos outros. Deram então início a sucessão de atos indecentes, homens com homens, e por isso receberam em si mesmos o castigo que a sua perversão requereu. Além do mais, considerando que desprezaram o conhecimento de Deus, Deus entregou eles às suas próprias paixões. Eu não vou ler aqui todo o capítulo porque é extenso, mas em resumo, quando o homem deixou de ter Deus como centro da sua vida, quando o homem deixa de ter Deus como base da sua vida, Deus os entrega às suas próprias paixões. Então o homem passa a viver de acordo com o seu querer, com a sua natureza humana, e começa a fazer aquilo que a sua natureza carnal quer. O que começa muitas vezes com um desejo pequeno, um pequeno pensamento, começa a ser alimentado cada dia mais pelo diabo, pelos pensamentos, né? Começa a ser alimentado cada vez mais pela natureza carnal, e o que de repente passa a ser só um desejo, um pensamento, já vira uma prática, já vai para a ação e já vira uma prática, já vira um pecado, já se executa o pecado. Então eles passam a ser amantes de si mesmos, né? Quando eles se afastam do centro, que é Deus, eles vivem a sua própria maneira. É por isso que o homem, né, se encheu, muitas vezes aí o homem que vive sem Deus se encheu de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão empanturrados, diz a palavra, de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. Caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, né? Vivem para praticar o mal, desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor e respeito à família, sem qualquer misericórdia para com o próximo. E isso é um homem que vive sem Deus, que vive a sua própria natureza, que tem o seu eu como o seu Deus e não mais o nosso Deus Todo-Poderoso como centro da sua vida. Então, aqui diz que Deus, quando o homem se afasta dele e não tem mais ele como seu Senhor, Deus mesmo o entrega às suas paixões e ele vive por fazer as suas próprias vontades, né? Então, às vezes a gente pensa assim, por que tantas mortes, né? Esses dias eu tava indagando com Deus, por que tanto suicídio, por que tanta morte, Senhor, né?
Mas o Senhor veio me responder através da sua palavra, que o salário do pecado é a morte. Então é engraçado, né? O homem que ele vive assim, a fazer as suas próprias vontades, pode fazer o que quiser, é livre para ter as relações que quiserem, para sair com quem quer, para viver a sua própria maneira, o seu bel prazer, não é feliz? Se pode fazer tudo o que quer? Então por que tem tanta morte? Por que tem tanto homicídio? Porque diz a palavra de Deus que o salário do pecado é a morte. E muitos se enganam quando pensam assim, que a bondade de Deus, a sua misericórdia e a sua graça vai isentar o pecador da justiça. É muito pelo contrário. A bondade de Deus, a sua misericórdia e a sua graça é para trazer o pecador ao arrependimento do seu pecado e fazer dele um novo homem e fazer dele aquilo que o Senhor planejou para ele quando ele o criou. Deus nos criou para ser a imagem e a semelhança dele, e ele é puro, ele é verdadeiro, ele é livre de condenação de pecado. O homem que está em Deus, ele é livre de condenação de pecado. Ele passa a ser um homem verdadeiro, íntegro, livre do pecado, livre da impureza. Mas as pessoas acham assim que Deus é bondade, amor e misericórdia e passam um pano aí na maneira errada de viverem, nos pecados, no jeito que eles vivem. Então nós precisamos entender muito, estudar muito, buscar muito o discernimento e buscar conhecer o caráter de Deus, a personalidade de Deus, que Deus é bondade, Deus é misericórdia e Deus é graça. Mas esses atributos do nosso Deus é para nos trazer do pecado à vida, é para nos trazer da impureza do pecado ao arrependimento e em Cristo encontrarmos a identidade que Deus nos deu mesmo antes de nós nascermos. Quando Deus nos criou, nos gerou no ventre, Ele escolheu para nós uma identidade. E no meio do caminho isso se perde. Então, esses atributos de Deus não é para passar pano no pecado, não, gente. Não é para você pode pecar a vida inteira, viver do jeito que você quer, e porque Deus é graça, Deus é bondade, Deus é amor, Ele vai cobrir as suas transgressões. Não, não. O Senhor quer que nós nos arrependamos das nossas más práticas, dos nossos pecados. O Senhor quer que nós passemos da morte para a vida, porque o salário do pecado é a morte, mas em Cristo nós temos vida e vida em abundância. E lá em Ezequiel 33:11 vai nos dizer que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, muito pelo contrário, o Senhor quer que ele se arrependa, deixe os seus maus caminhos e viva. Amém? Fique com essa palavra, é uma reflexão forte, mas é a palavra de Deus e nós precisamos falar disso. Deus abençoe a sua vida.